Um homem morreu e outros 2 ficaram feridos ontem à noite após serem soterrados. Eles trabalhavam na obra de uma igreja no bairro Tibério, em Uberlândia. E nós vamos ao vivo falar com a Fernanda Vieira. Ela está no local, tem mais informações sobre esse acidente. Fernanda, boa tarde para você. Tem movimentação por aí agora de manhã? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Neste momento, o engenheiro do Ministério do Trabalho está lá dentro com o engenheiro responsável pela obra, justamente passando orientações sobre a questão de segurança, já que houve esse acidente, inclusive a contenção daquele pedaço, daquela terra que acabou soterrando esse funcionário. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa movimentação, vamos conferir então como é que foi o acidente ontem à noite. A rua Nicarágua foi interditada para o resgate. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 8 da noite. Uma grande quantidade de terra caiu enquanto os 3 homens trabalhavam. Foram 3 vítimas soterradas, 2 estavam conscientes e foram retiradas com mais facilidade e conduzidas para o UAI, a princípio apenas com escoriações. Entretanto, uma vítima estava totalmente soterrada, tivemos que acessá-la por completo, ela estava inconsciente e sem movimentos respiratórios. Então tivemos muita dificuldade para retirar, somente as pernas da vítima do local, para poder conduzi-la para o hospital da UFO. Bom, muitos integrantes da igreja acabam que são vizinhos aqui, então de manhã a gente vê a movimentação deles, todo mundo obviamente triste por conta desse acidente. E nós acompanhamos desde cedo a movimentação aqui, porque a obra, logo depois do acidente, ela foi interditada, não foi permitida a presença de mais ninguém aqui. Então pela manhã, a Defesa Civil, o Ministério do Trabalho, o Sindicato também da Construção Civil estiveram por aqui. A gente vai acompanhar como foi essa movimentação depois do acidente aqui no bairro Tibério. Obra com portões fechados. No número 700 da rua Nicarágua, a construção do prédio que, segundo os vizinhos, será a nova sede desta igreja da Congregação Cristã do Brasil, que fica perto do local do acidente, na Avenida Europa, também no bairro Tibério. A placa mostra o alvará obtido na prefeitura com vários nomes de responsáveis. Mas isso não evitou a morte do homem de 41 anos. Era amigão, considerava como irmão. Era gente muito boa. Testemunhas contaram que o acidente foi bem ao lado desta casa. O homem chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Quem conhecia a vítima parecia não acreditar no que tinha acontecido. Diz que eles veio resolver um problema aí que estava perigoso, né? Aí ficou pior, né? Diz que o barranco estava para cair, estava com medo da chuva derrubar, veio consertar, ficou pior, né? Antes de ter deixado, né? Dolorido demais. Integrantes da igreja estiveram em frente à obra, mas não quiseram passar qualquer informação para a nossa equipe. De acordo com testemunhas, a construção era feita em regime de mutirão. Todos os trabalhadores eram voluntários. Representantes do Sindicato da Construção Civil, do Ministério do Trabalho e da Defesa Civil só tiveram acesso ao canteiro da obra por volta das 9h30 da manhã, quando um dos encarregados chegou com a chave do cadeado. Vai ficar interditado a obra. Inclusive a circulação de pessoas na área está proibida até que o Ministério do Trabalho faça essa verificação para saber realmente o que aconteceu e como está sendo feita essa obra em regime de mutirão. Bom, nós continuamos aqui na frente, então, como eu disse, logo no início, o engenheiro do Ministério do Trabalho está lá dentro. Vou conversar com o Juraci Reis, que é o gerente regional do Ministério do Trabalho. Juraci, existe todo um histórico que acaba chamando a atenção nessa obra. O Ministério do Trabalho veio, obviamente, depois que aconteceu um acidente, mas nem a comunicação de que existia uma obra foi feita. Já começa aí uma possível irregularidade, claro que tudo ainda vai ser apurado. Todos esses itens que você falou vai ser apurado no decorrer desse processo de fiscalização. Então, o nosso engenheiro já chegou no local, está dando as orientações técnicas, né, para os responsáveis pela obra, para a técnico de segurança, o engenheiro da obra, como fazer a adequação do ambiente de trabalho, né, principalmente a contenção do solo onde houve o desmoronamento. Agora, é muito comum, a gente percebe em igrejas ou grupo de amigos, as pessoas se reunirem para fazer obras em mutirão. Obras como no caso aqui, é uma obra voluntária. Mas o fato de ser voluntário, não ser contratado ou não receber pelo trabalho, não significa que diminui a questão das regras, né, de responsabilidade. Não, exatamente, pelo contrário, né? Se o trabalho sendo voluntário, né, segue o mesmo padrão das normas de segurança como se fosse remunerado. Então, se essas pessoas são voluntários, né, os responsáveis pela obra, né,
tem que cumprir a norma de segurança para não expor, no caso de uma instituição religiosa, os seus fiéis a um risco. E construção civil, principalmente desse porte, tem um grau de risco elevado. Então tem que seguir as normas de segurança, fazer comunicação ao Ministério do Trabalho, né, contratar responsáveis, profissionais responsáveis, né, qualificados para executar essa obra. Muito grande, né, para ser uma obra de mutirão assim. Exatamente, né? Inclusive está ali na placa dizendo que esses mutirões ocorreriam no sábado e domingo e nos feriados. E de segunda a sexta. Quem é que vai tocar essa obra? Como é que o Ministério do Trabalho vai agir nesse sentido? Bem, vamos procurar examinar os documentos para saber se quem está trabalhando de segunda a sexta são empregados ou não. Certamente não dá para se aceitar que uma obra desse porte seja feita só com pessoas inexperientes, com voluntários, né? Tem que ter profissionais para executar uma obra dessa, né? Fora o risco do horário do acidente, né? Fim de tarde. Exatamente, fim de tarde, com pouca luminosidade, né? Tudo isso aumentou o risco, né? Eu agradeço ao Juraci, gente. É o seguinte, a investigação, então, de todo esse processo, o engenheiro está lá, vai orientar, mas também vai anotar todos os documentos, vai anotar tudo para saber, para responsabilizar alguém com relação a essa obra. Agora, o que fica, Vanessa, é essa questão de trabalho voluntário, mas não pode ser voluntário sem ser com responsabilidade, ou sem ter o mínimo de conhecimento para isso. Nós tentamos contato, nossa produção ligou para várias igrejas da Assembleia, a gente tentou contato com o outro lado também, claro que, com certeza, está lamentando o acidente, mas para também obter algum tipo de informação sobre essa obra, ou sobre esses fiéis que estão ajudando, mas a gente não conseguiu, não foi por falta de esforço. E a gente segue acompanhando esse caso, claro. Tá ok, Fernanda, tá aí a informação, a análise, a orientação, qualquer novidade você chama e aí você entra com as informações. Bom trabalho para você.